Olá pessoal, iniciando aí mais um vídeo aí pro Operando na Prática. Essa semana a gente trouxe o tema de como... Caramba, esqueci o tema. Ih. Olá pessoal, trazendo mais uma semana aí de vídeos pro Operando na Prática. Essa semana a gente trouxe um tema bastante interessante que fala aí sobre como fazer análise no curto prazo, médio prazo e longo prazo aí em commodities agrícolas, né, diretamente aí nos gráficos. Então hoje vamos estar estudando aí como é que a gente pode estar fazendo isso, né, e trazendo aqui o gráfico já do milho, né? Vamos estar estudando aqui qual que é as melhores formas de você fazer isso aí. Adiantando aí, a gente vai trabalhar com o Fibonacci, né, e com a média móvel, e também vai utilizar aí os diferentes períodos, né, do gráfico para a gente estar analisando. Vamos iniciar aqui falando de um curto prazo, né? Um curto prazo a gente consegue avaliar ele de duas formas. A gente consegue avaliar ele tanto no período de um dia, como vocês podem ver aqui, a gente tem as movimentações durante o dia, né? Então, cada palitinho desse aqui, cada vela dessa aqui, equivale a um dia. Isso aqui vai contando mais ou menos a história do que vai estar do que está acontecendo com os preços no curto prazo, né? Então, cada dia desses aqui que vai passando é um dia que o preço ou está subindo, ou está descendo, ou está meio estagnado, né? Então, com base nisso, a gente vai fazendo o nosso estudo, né? O que são operações de curto prazo? Operações de curto prazo visam o quê? Visam entradas mais rápidas, visam um menor objetivo. Então, assim, operações no curto prazo, geralmente você vai estar querendo fazer operações ou dentro do mesmo dia ou no máximo em poucos dias, né? Sei lá, 3 dias aí no máximo, 4 dias no máximo aí de operação. Então não tem como você analisar a sua operação num período maior que um dia, né? Não fica muito interessante você analisar, porque não fica muito claro para você em que momento fazer as entradas e, e fazer as operações. Então, vendo isso aí, o período aí de um dia já vai te dar uma ideia do que está acontecendo. Porém, em alguns momentos, assim, você vai ficar meio confuso, querendo mais detalhes do mercado, né, para você estar fazendo suas entradas de forma mais assertiva, tentando entender mais o que está acontecendo no mercado. Então, você pode fazer duas coisas. Você pode entrar aqui dentro do dia e dar uma olhada, ou você pode também estar olhando aqui a questão do volume de negociações, né? Se há um dia que o volume de negociações está bem fraquinho assim, né? É um dia que o mercado ainda está analisando ainda o que pode acontecer dentro do dia. Às vezes pode ser apenas uma correção do mercado ou o mercado aí está se segurando, querendo saber mais o que vai acontecer aí para frente. Mas vamos lá. Iniciando aqui pelo período, né? Quais são os períodos interessantes para a gente trabalhar com commodities dentro de um dia? Geralmente, como commodities são negociações mais passadas assim, né? O gráfico de 15 minutos ele é bastante interessante para você estar analisando. Eu creio que no o de um minuto aqui, por exemplo, ele fica muito vago as operações, né? Então não é um gráfico muito interessante para você estar operando. De 5 minutos é interessante até, mas acho que o de 15 minutos ele mostra assim com mais clareza o que é que está acontecendo no mercado. É porque as negociações ainda dentro da Bolsa de Valores com as commodities agrícolas, elas têm uma quantidade de negociações, volume de negociações bem inferior a, por exemplo, ações, a contratos futuros de índice e dólar, né? Então, isso aí, quanto o maior o período aí, mais o volume de negociações se consegue encaixar dentro daquele período e consegue também ter uma ideia melhor do que está acontecendo no mercado.
Então, assim, no meu caso, assim, eu gosto de utilizar muito o de 15 minutos e o de 60 minutos para a gente estar entendendo o que está acontecendo dentro do dia. É com base nisso aqui que às vezes eu consigo fazer, por exemplo, entradas mais interessantes. Eu vejo até onde o mercado está indo e tudo mais. Se o mercado é, vai decolar mesmo, ou se o mercado está esperando alguma coisa, ou se o mercado está em correção dentro do dia, né? Tudo isso aí ajuda a fazer tomadas de decisões no curto prazo, né? Porque quando a gente opera no curto prazo, a gente quer objetivos mais curtos. Então, quanto melhor você conseguir entrar, fazer a sua entrada no mercado, melhor, né? Para a sua operação, melhor para a sua rentabilidade. Se a gente passar aí para um médio, longo prazo, né, a gente já começa a falar aí de operações de talvez 1, 2 semanas aí, ou talvez até mais. Mas daí já compensaria você fazer o quê? Você continua trabalhando com o dia, né, mas você também analisa o gráfico da semana. Por que o gráfico da semana? Porque o gráfico da semana ele te mostra bem nitidamente o que é que está acontecendo no mercado. Ó, vocês podem ver aqui, né, gráfico do milho mesmo aqui. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas aqui que o mercado tentou responder a ponta compradora, né? E o que aconteceu? Na sétima semana aqui, o mercado simplesmente ganhou o cabo de guerra. A ponta vendedora ganhou o cabo de guerra com a ponta compradora e nós tivemos uma queda de preços aí bem grande na semana. Então, assim, a gente consegue analisar bem o que está acontecendo no dia, né? Ó, por exemplo, na outra semana a gente já começou a ter altas, 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 porém o volume de negociações foi diminuindo. Isso aqui também ajuda a você analisar. Esse volume menor de negociações tem dois motivos. Um por conta aí da semana já do final de ano, né, que realmente já diminui a quantidade de negociações. E outra porque a gente já está chegando num patamar já meio limite do milho. Né? Vocês podem ver aqui, ó, o mercado testou, subiu, não conseguiu, fechou todas as semanas abaixo dos 80,65. Então a gente está chegando perto desse patamar aqui e possivelmente o mercado já vai dar uma resistida um pouquinho mais intensa, né, nesse período. Agora, se eu olho o período de um dia, né, eu consigo fazer o quê? Para entradas de médio e longo prazo, eu consigo achar oportunidades aí de entrada mais interessante. Em que momento eu posso entrar aí com um preço já bem interessante, bem atrativo aí para fazer a operação? É basicamente a mesma ideia de quando você está olhando dentro do dia. Você olha lá o do dia, né? 15, 60 minutos. O de 15, o de 15 geralmente vai te dar um posicionamento melhor para você entrar dentro da operação. Isso aí é muito bacana. Tá, a gente analisou o milho, né? Vamos dar uma olhada no boi. O boi é a mesma coisa, porém, né, o gráfico de 15 minutos, às vezes a gente não consegue uma movimentação muito interessante. Vocês podem ver, né, o boi tem bem menos negociações que o milho. Ó, vocês podem ver, isso aqui é quase uma negociação aí a cada 15 minutos. Então, o que vale mais interessante aqui? A gente aumentar um pouco o período, né? 30 minutos ainda não é um período interessante, 60 minutos, né? Que é o que eu geralmente acompanho. Por que o de 60 minutos? Porque ele já tem uma movimentação bacana, como as negociações no boi são ainda menores que a do milho, né? Eu consigo nos 60 minutos ter um posicionamento mais interessante dentro do que está acontecendo com os gráficos do boi aí num curto prazo. Se eu for para um médio e longo prazo, que é o que geralmente a gente opera, né, vocês podem ver que fica mais fácil a identificação do que está acontecendo. Se eu for para um semanal, né, ó, semanal o que está indicando? Está indicando que o mercado está começando a subir novamente.
né, iniciando aí. Porém, essa semana aqui, como a gente já tem menos negociação, teve um volume um pouco menor. Semana que vem vai ser um período também de poucas negociações, possivelmente. Mas vamos ver como é que o mercado vai reagir, se ele vai continuar alto ou se ele vai continuar, ou se ele vai ficar com os preços próximos aí do fechamento dessa semana. Possivelmente o estudo vai melhorar aí durante o início do ano que vem, que daí o pessoal começa a voltar com mais gás aí para as operações. Então, falando aqui de médio e longo prazo. Curto prazo eu opero com 60 minutos, mas não vejo muita necessidade assim de operar no curto prazo no boi. Até porque como ele tem menos negociações, às vezes o curto prazo você não consegue operar às vezes direito, você faz operações aí bem arriscadas, digamos assim, né? Eu creio que o boi assim, ele é mais seguro assim no médio e longo prazo, né? E mostra bastante definições de tendência aí para você conseguir operar dessa maneira. Ó, por exemplo aqui, né, ele está iniciando aquela movimentação de alta que eu mostrei no gráfico da semanal. Movimentação, caso do último dia útil aqui que foi ontem, né, ontem não, dia 23, ocorreu aqui. Por quê? Por conta aí do último dia de pregão, o pessoal não queria arriscar muito, teve poucas negociações, o mercado ainda deu uma puxada mais para cima. Mas o que isso aqui indica? Isso aqui indica que o mercado possivelmente aí ainda vai continuar a movimentação de alta dele. Temos aí um rompimento da resistência aqui dos 164. Né? Nós tivemos no pregão anterior ao último ali o rompimento ali da média móvel dos 20, né? Com um forte volume de negociações. Isso aí é bastante interessante. Isso aí acaba mostrando que o mercado ainda está com força para puxar mais ainda para cima essas cotações. E daí a gente pula para a soja. Mas daí você olha assim o gráfico da soja. O que eu faço com esse gráfico aqui? Né? O que o que a gente consegue estudar com esse gráfico? Esse gráfico aqui praticamente a gente não consegue estudar muita coisa. A gente consegue ver que o mercado realmente está em alta. Mas como é que eu faço com o gráfico da soja então, Lucas? O gráfico da soja você tem que ir direto no gráfico lá de Chicago. Como o nosso espelha as negociações que estão tendo lá, né? Pelo gráfico lá de Chicago, da CME Group lá, né, você vai conseguir analisar melhor, fazer um estudo mais bacana do que está acontecendo. E trazer os preços de lá para cá para você ter uma margem de preços aí interessante. Então, quando a gente fala aí de soja, né, na B3, a gente tem que olhar o gráfico da CME Group, como eu havia comentado antes. Esse aqui é o gráfico da CME Group. Vocês podem ver que as negociações se parecem muito com as que a gente viu lá ali no gráfico da B3. Porém, aqui a gente consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo no dia. Por quê? Por conta disso aqui. E vou colocar de 15 minutos. De 15 minutos aqui, por exemplo, a gente tem uma maior quantidade de negociações durante os pregões. E isso aqui é muito interessante para a gente por conta disso. Por conta que a gente fica olhando o mercado, né, e o mercado aí fica oscilando com maior frequência e a gente consegue ter uma melhor ideia do que está acontecendo, a gente consegue estudar melhor o mercado. E daí como é que a gente faz as oportunidades lá no gráfico da soja então, Lucas? A gente vai traçar por exemplo, vou colocar aqui o Fibonacci. É só para a gente dar uma estudada nisso aqui. Esse ponto mais baixo aqui. Tá. Tracei um Fibonacci aqui. Então, o que a gente faria aqui? O que a gente faria? A gente primeiro... deixa eu só colocar... Deixa eu ver se eu acho...
Vou colocar de 20 aqui. É a mesma que a gente utiliza lá no gráfico da B3. Beleza? O que a gente fez aqui? A gente colocou uma média móvel, a de 20 que a gente utiliza lá. Utiliza também o Fibonacci, coloquei aqui. A gente tem os volumes financeiros aqui embaixo, né, como é que a gente pode ver. E daí como é que a gente faz os estudos aqui? Se eu estou olhando o curto prazo, aí eu olho os 15 minutos, como eu tinha comentado. Aqui olho o que está acontecendo durante o dia. Só que como é que a gente faz aqui, Lucas? Como os horários de negociação da B3 ali e da Semigroup, no caso da Cebot lá, né, elas são diferentes, você tem que ficar muito atento a isso. Você tem que fazer você tem que olhar todo o gráfico, né, mas você só vai conseguir operar num certo período, né, de negociação que está aberto a B3. Mas assim, como a Cebot lá, ela praticamente está 24 horas aberta, né? Ela tem alguns intervalos aí entre as negociações, mas por exemplo, ela tem o pregão noturno, né, que vai até às 7 e pouco da manhã. 6 e pouco da manhã. Então, assim, pessoal, para fazer o estudo aqui, esse é o gráfico aqui que vocês têm que ficar mais atentos. Vocês podem ver que o gráfico da soja também respeita bastante a questão do Fibonacci. Isso aí é muito bacana também, porque ajuda bastante no estudo. Então, por exemplo, eu vejo o de 60 minutos também, que é muito interessante. Você vê que as movimentações são bem padronizadas, né? Eles respeitam bem as movimentações aí. E também a diária. Como a gente... Vamos puxar aqui na diária aqui um pouquinho maior. Aí o que isso aqui significa, Lucas? Como vocês podem ver, o mercado deu uma alta aí bem interessante na soja. E isso aqui, né, mostra muitas oportunidades que às vezes a gente não consegue enxergar diretamente ali na B3. Por mais que a gente veja, né, que a tendência realmente era de alta, né, igual a gente viu lá, porém a gente fica meio perdido porque como lá tem bem menos negociação, às vezes você não consegue ter um preço interessante ou uma oportunidade de entrada aí mais sólida. Aqui não, aqui você já consegue fazer esse estudo aí com mais facilidade. Porém tem uma dificuldade aqui. A soja em Chicago ela é precificada em dólares por bushel. Você tem que transformar isso aí em dólares por saca para puxar os preços da Bolsa de Chicago para a nossa B3. Você multiplica isso por 2.2042 e você tem mais ou menos o preço bem aproximado. Esse valor aí é mais ou menos aproximado, mas já bate bastante aí com os preços que a gente vê lá na B3 para a gente tomar as nossas decisões. Beleza? E quando eu vejo um prazo um pouquinho mais longo, eu faço a mesma coisa do milho. Eu olho mais a semanal e também olho a diária. Não tem muita diferença assim, né? Como vocês podem ver, o mercado aí deu uma alta aí interessante desde o mês de agosto. Nós tivemos um período aqui no período de novembro aqui, de outubro, perdão, um pouquinho mais de consolidação, né? Mais travado, porém o mercado em novembro voltou a subir e assim por diante até dezembro agora aqui. Entendido isso, pessoal? Então, por essa semana era isso. Agradeço a atenção de todos. Tenham todos aí uma excelente
um excelente Natal, tenham todos aí um excelente fim de semana. Nos vemos aí na próxima semana e então tenham todos aí um excelente dia.